Após o desencadear das contestações de Martinho Lutero, que resultaram na que é conhecida historicamente como a Reforma Luterana e consequente divisão da cristandade da Europa Ocidental em dois grupos, a Igreja Católica Romana não podia manter-se em silêncio sem responder a essa divisão. Essa ação de Roma é conhecida como Contra-Reforma. O termo Contra-Reforma pode induzir em erro, levando-nos a pensar que o único móvel que motivou a Igreja Católica foi opor-se às novas correntes reformistas, posteriormente conhecidas como protestantes. Na realidade, a Contra-Reforma caracteriza-se pela sua dupla intenção: responder às reivindicações dos reformadores e proceder à correção de muitos dos aspectos práticos e teológicos da Igreja de Roma que os reformadores criticavam. Nesse aspecto, podemos dizer que no século XVI a Igreja Católica também procedeu a uma reforma dessa instituição, pelo que a Contra-Reforma deveria chamar-se com mais justeza Reforma Católica. Na verdade, muitos historiadores consideram que a Contra-Reforma não foi um movimento de reação da Igreja Católica aos protestos de Lutero, tendo-se iniciado antes, pelo que, por essa posição, se conclui que ela teria ocorrido mesmo que não tivesse havido reforma luterana. Em todo o caso, não estaria errado considerar que a contestação luterana acelerou essa tendência reformista católica e que, na Reforma Católica quinhentista, há instrumentos e motivação de combate às novas ideias defendidas pelos reformadores protestantes. Ao proceder a essa correção ou reforma, Roma reconhece a justeza da crítica dos reformadores a algumas das suas práticas e teologia. De facto, a Igreja Católica medieval informava de alguns defeitos e desvios que os instrumentos saídos da Reforma Católica se apressaram a corrigir. Assim, em primeiro lugar, havia a necessidade de corrigir esses desvios e erros, combatendo com isso no plano teológico a nova visão da cristandade e, em segundo lugar, tentar recuperar a unidade religiosa da Europa Ocidental para que, nela, não se registasse nova divisão semelhante à do grande cisma que, a partir do século XI, fracturou a cristandade em dois blocos distintos: católicos, Ocidente, e ortodoxos, Oriente. Se, em relação ao primeiro objetivo, a Igreja saída de Trento conseguiu alcançar sucesso, já em relação ao segundo, o resultado foi bem diferente. As igrejas reformadas impuseram-se na Europa Central e Setentrional, enquanto a Igreja Católica tornou-se quase hegemónica nas zonas mediterrânica e meridional europeias e através dos impérios ibéricos no Novo Mundo, na África Negra e no Oriente Asiático, ainda que, com o tempo, essa posição passasse a ser contestada fruto da dinâmica da história. Quais foram, então, os instrumentos de que a Igreja Católica se serviu para levar a bom porto a sua intenção de se reformar? Sem esquecer toda a ação da Igreja Católica Espanhola, com a publicação da Bíblia Poliglota Complutense pela Universidade de Alcalá e a espiritualidade de Santa Teresa de Ávila, reformadora da Ordem do Carmelo, e de São João da Cruz, grande reformador dos frades carmelitas, podemos dizer que o grande instrumento de moralização foi o Concílio de Trento,
convocado em 1545 pelo Papa Paulo III e concluído em 1563 sob a autoridade do Papa Pio IV. Os decretos saídos desse concílio influenciaram toda a Igreja Católica até ao século XX. Nele, em termos teológicos, a Igreja especificou, entre outros, as doutrinas relativas à salvação, à graça e ao pecado original, reafirmou os 7 sacramentos, impôs o celibato clerical, validou o culto dos santos, das relíquias e das indulgências e decretou a importância da missa, unificando o ritual do rito romano com a chamada missa tridentina. Desta forma, moralizou os costumes e as práticas e redefiniu os princípios teológicos essenciais da Igreja. Em termos práticos, foram criados seminários nas dioceses para a formação dos sacerdotes e reiterou-se a superioridade do Papa em todo o governo eclesial. Dessa forma, moralizou-se a formação teológica dos sacerdotes. Há ainda a registar a criação do índice ou índex dos livros proibidos, que funcionava como um órgão de censura, impedindo a publicação de qualquer obra que propagasse ideias contrárias à fé católica romana, e a recuperação da Inquisição como tribunal eclesiástico e civil, com o alvo acentuado de preservar a unidade religiosa nas regiões onde a Igreja Católica fosse dominante. Embora não nascida diretamente do Concílio de Trento, seria injusto não referir a criação, por Inácio de Loyola, da Ordem dos Jesuítas, que, pondo o acento na formação teológica dos seus membros, se revelou de importância fundamental na missionação. Entre os seus membros contam-se Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, e o padre António Vieira, grande orador e defensor dos índios do Brasil. Embora, como já foi dito atrás, não conseguindo recuperar e restaurar a unidade religiosa da Europa Ocidental, as medidas da Reforma Católica contribuíram para levantar uma barreira à difusão das ideias dos reformadores protestantes, para reforçar a presença e a autoridade da Igreja Católica nas regiões onde era dominante e impedir a difusão de ideias reformistas, para moralizar a vida eclesial e contribuir para uma formação teológica mais forte e consistente